Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine, para assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu penso que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esquecer, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é seguir a sua mão. Senhor,
teu poder e graça para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Ó Senhor, eu te clamei, pois tu
refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido, livra-me, vem do forte tentador. Clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Me fizeste bem.
Está com os irmãos em uma família a serviço do reino e, portanto, também a serviço do rei. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 16, para a leitura da palavra do Senhor. E eu quero lhes falar nessa noite sobre uma família cheia da palavra. Uma família a serviço do rei é uma família cheia da palavra do Senhor. E Colossenses 3,16 nos diz assim a palavra de Deus: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra lida nessa noite. Os irmãos podem se assentar. Deus formou a humanidade através da família. Não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor em Gênesis 2:24. Portanto, lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, que havia criado a humanidade através da família, o mesmo Deus salvou a humanidade da destruição total, através da família também, da família de Noé, quando os fez construir a arca e os chamou a entrar na arca e então preservar a humanidade. E o mesmo Deus também planejou abençoar a humanidade através da família quando chamou Abraão. E lá no capítulo 12 de Gênesis ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, queridos, nós vivemos num mundo que nos últimos 50 anos tem passado por mudanças significativas que transformaram e redefiniram os valores morais, os valores éticos e o próprio comportamento humano. E o que são esses valores? Os valores sempre serão e são princípios que servem para adequar o padrão de alguém ou da vida de alguém a algo. Porém, nessas mudanças, nós podemos perceber, e estamos percebendo isso dia após dia, que essas mudanças não foram para o bem, porque elas não contribuíram para aperfeiçoar o homem. Pelo contrário, essas mudanças nos últimos 50 anos, elas têm contribuído para manter um homem no estado de miséria, de dor, de tristeza e de angústia. E creia, queridos, na base de todas essas mudanças está o abandono das Escrituras. Para que isso possa ficar de uma forma mais clara diante de nós, os irmãos conhecem o Rio São Francisco, não conhecem? Conhecem o Rio São Francisco? Não sei quantos já tiveram a oportunidade de vê-lo. O Rio São Francisco, ele tem mais de 2.800 quilômetros de extensão. Ele passa por 5 estados e em mais de 500 municípios no Brasil. Você sabe onde o Rio São Francisco nasce exatamente? O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E tem um lugar lá muito apreciado para pesca chamado São Roque de Minas. E lá as pessoas gostam de pescar porque lá é a nascente do rio. Mas você sabe onde que o Rio São Francisco desemboca? Onde ele chega no oceano, onde é o contato dele com o oceano? O contato dele com o oceano é em Alagoas. Ele nasce numa serra a 1.200 metros de altura e desemboca no mar em Alagoas. Por que eu estou falando do Rio São Francisco com o abandono das Escrituras nessa noite, irmãos? É porque quando o Rio São Francisco desce a Serra da Canastra e ele começa a descer o estado de Minas Gerais, é o lugar onde ele recebe a maior carga de poluição e ele carrega essa poluição até encontrar
o oceano. O que isso significa? Que as águas que chegam no oceano já não são tão puras quanto as águas que saem da fonte. Isso quer dizer, e eu quero aplicar isso à palavra de Deus, e eu quero pensar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque o Salmo 19, 119, ele nos diz que a palavra de Deus é pura. No entanto, irmãos, nesse processo que eu comecei a descrever, o que tem acontecido, assim como acontece com o rio, que alguns pescam, então eles tiram algo do rio, e alguns poluem colocando algo que não é benéfico no rio, o mesmo tem acontecido em relação à palavra de Deus. Muitos têm tirado da sua autoridade e tirado das águas da palavra, e outros tanto têm jogado lixo na palavra de Deus. Qual o efeito disso? O efeito é que muitas pessoas conhecedoras da palavra de Deus têm abandonado a simplicidade de Cristo. Ou seja, como Paulo diz que era o medo dele na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, abandonar a simplicidade de Cristo é deixar de servir o Senhor com toda a sua dedicação, com uma dedicação pura e completa ao Senhor. O resultado, irmãos, é triste, porque esse mundo ao nosso redor está cada vez mais confuso e desorientado. Esse mundo e as pessoas desse mundo andam à procura de soluções para os seus problemas, porém nos lugares errados. E por que nos lugares errados? Porque eles têm desprezado o mapa e a bússola que Deus nos tem dado na sua palavra. É mapa porque diz onde nós vamos chegar, e é bússola porque mostra como chegar até lá. Quanto mais o homem se distancia dos caminhos originais de Deus, mais curta e complicada se torna a sua vida. Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós estamos falando em família. No Brasil, por exemplo, foram encontrados no último censo, há 8 anos atrás, já não é mais essa a realidade, há 8 anos atrás, o censo realizado pelo IBGE no Brasil encontrou pelo menos 19 arranjos familiares diferentes. Isso há 8 anos atrás. E sabe onde isso influencia? No estado da Bahia. Acabou e está chegando agora às escolas públicas um livro, uma cartilha. O título é Bem-vindo à Família. E eu tentei conseguir um desses livros na Direc, na própria secretaria. E alguém então me disse algo que eu fiquei mais espantado ainda. Ela disse o seguinte: eu não posso lhe dar uma cópia, porque nós não temos uma cópia aqui. Eu disse: mas vocês não são a Secretaria de Educação? Sim, mas aqui nós só damos o material para criança de 7 anos em diante, até atingir o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissionalizante. E ela me disse o seguinte: essa cartilha eles prepararam para crianças abaixo de 6 anos. E o que essa cartilha traz? Bem-vindo à família. Bem-vindo à família é a forma de explicar para crianças até 6 anos os 19 arranjos familiares que nós temos e os tipos de família que não são aquelas famílias que nós encontramos, ou a família que nós encontramos segundo a palavra de Deus. São crianças de menos de 6 anos recebendo esse tipo de orientação nas escolas públicas. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o mundo ao nosso redor, ele não funciona segundo a harmonia e os valores do reino, desse reino que nós estamos convidando as famílias para servir, para se colocar a serviço desse reino. Quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é um convite também para as famílias.
Os valores de Deus, os valores do reino, a harmonia do reino, não funciona para o mundo. O mundo ele precisa e ele funciona dentro de um equilíbrio dele. Esse equilíbrio ele é ao mesmo tempo artificial, ele é fabricado, como ao mesmo tempo ele é instável. E esses são os valores do mundo. Mas nós vivemos como povo de Deus em meio a esses desafios, irmãos. Porque as estruturas de estabilidade tradicionais que nós tínhamos, e são pelo menos 4 estruturas, começando pela família. A família é uma estrutura que dá estabilidade, tanto para a vida da igreja como para a sociedade. Além da família, nós temos a vizinhança. A vizinhança, você lembra quando era pequeno? E os vizinhos cuidavam, inclusive, uns dos outros, dos filhos dos outros, e davam conta mesmo. E nós obedecíamos, inclusive, os vizinhos. A vizinhança também era um fator de estabilidade. A escola era o terceiro fator. Aquilo que trazia estabilidade é uma estrutura que dá estabilidade. E por fim, a própria igreja, não por ordem de importância, mas porque família, vizinhança, escola e igreja deveriam formar então esse quarteto para dar estabilidade para as pessoas. Mas sabe o que nós temos percebido? Essas 4 estruturas estão perdendo influência num ritmo acelerado nesse mundo. Diante disso, irmãos, o que nós temos como opção? Talvez a única para viver uma vida equilibrada. Se nós queremos viver uma vida equilibrada, nós precisamos depender de Deus e unicamente de Deus para as nossas decisões. Porque eu digo, se nós não suportarmos os desafios, se nós começarmos a recuar como família e igreja, tanto no nosso crescimento espiritual, quanto na nossa dependência de Deus, nós seremos arrastados, irmãos, e levados a nos ajustar dentro desse sistema desequilibrado do mundo, segundo os seus valores e pensamentos. E sabe o que é mais triste? O mais triste é que isso nos dará uma falsa impressão de nós estarmos agradando a Deus, visto o grande número de crentes que vivem da mesma maneira, segundo a mesma forma. É por isso que quando João escreve a sua primeira carta, a primeira carta de João no capítulo 2, verso 17, diz e nos alerta: o mundo e a sua cobiça e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus, queridos, envolve necessariamente conhecer a palavra de Deus. Como eu citei há pouco, o mapa e a bússola dados por Deus. De maneira que esta palavra habite em nós, como nós lemos na abertura em Colossenses 3,16. É por isso que Colossenses 3,16 merece da nossa parte a atenção necessária para 4 destaques que eu quero dar no início, na primeira linha de Colossenses 3,16. Porque Deus ministra, através desse texto, em cada coração, aqui nessa noite, sobre a necessidade de estar cheio da sua palavra a cada dia e todos os dias. Estar cheio da palavra não pode ser um evento, tem que ser cotidiano, tem que fazer parte da nossa vida. Então, observem 4 destaques que eu quero dar. Em alguns textos, a Bíblia, ou em alguns textos, o verso começa assim, como eu li no princípio: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em outros diz, habite ricamente, como está sendo projetado. Em outro diz, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Tem algo muito interessante na construção desse texto. Esse que, o sentido é deixe que. Então, deixe que é o primeiro destaque, é a primeira maneira que nós podemos e somos responsáveis, eu e você. Deus nos responsabiliza como crentes
por buscar intensamente uma vida cheia da sua palavra. Então a primeira maneira é deixe que. Esse deixar que significa exatamente acolha, se entregue. É quando você acolhe aquilo que vai ser proposto por Deus, é quando você se entrega, você confia exatamente naquilo. E o que é que Deus está propondo para que eu e você possamos acolher nas nossas vidas? Ele está propondo, acolha a palavra de Cristo. Essa frase, a palavra de Cristo, esse termo, a palavra de Cristo, significa, irmãos, a doutrina de Cristo. E se refere à doutrina de Cristo. Então, o que Deus está dizendo é, para ser uma família cheia da palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, precisamos conhecer aquela palavra que revela este Deus e a sua vontade a nós. Por isso nós precisamos acolher esta palavra, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo. E como é que a palavra de Cristo é percebida por nós? A palavra de Cristo é percebida por nós, ela é apreendida por nós, pelos ensinamentos dele, pelos seus mandamentos e pelas suas instruções. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o texto continua dizendo, acolha a palavra de Cristo, e que a palavra de Cristo habite, de que maneira? Ricamente. Habitar ricamente. Essa palavra habitar, ela tem um sentido exato de uma habitação permanente. Isso nos faz lembrar o salmista no Salmo 119 que diz, guardei, outras versões diz, escondi a tua palavra onde? No meu coração para não pecar contra ti. Então, o que Deus está dizendo é de uma habitação permanente. Que a palavra de Deus precisa fazer parte permanentemente das nossas vidas, porque isso vai produzir esse ricamente. Tem dois sentidos aqui. Ele tem o sentido de, primeiro, transbordar e derramar como uma fonte. Quando nós acolhemos a palavra de Deus e ela habita permanentemente em nós, ela vem e derrama como uma fonte. Ela se enche, transborda, derrama como uma fonte. Mas também tem uma segunda imagem, que é quando uma terra está muito seca e vem aquela chuva, uma chuva que encharca, é uma chuva pesada, que vem para tirar todo o calor da terra e encharcar a terra. Então esse é o sentido da palavra. A palavra habita em nós, ela nos enche, ela nos preenche, ela nos encharca e ela então consegue entrar e penetrar em todas as partes da nossa vida. E diz, por fim, que a palavra de Cristo habite ricamente onde? Em vós. Significa na sua mente, nos seus pensamentos, na sua vida, nos seus planos, no seu mundo, no seu casamento, na sua família, no seu lar, no seu trabalho. Então, queridos, para ser uma família a serviço do reino e, consequentemente, a serviço do rei, é preciso ter uma vida cheia da palavra. E o que isso significa? Significa que nós vamos buscar a direção de Deus, que nós vamos orar ao Senhor pedindo a sua sabedoria, porque a palavra de Deus não nos ensina assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos cooperando com o Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos e nos enchemos da sua palavra, nós estamos honrando a Deus, usando aquilo que Ele nos deu como ferramenta, como direção de vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque tudo começa com Deus, irmãos, e tudo começa com o seu poder.
Vamos pensar em nós. Pensemos em nós, onde nós estávamos, inclusive como família, antes de conhecermos o Senhor. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, o que é que acontece? Deus, e tudo começa com Ele, com o seu poder. Deus concede esse poder na vida das pessoas. E quando Deus concede esse poder nas nossas vidas e nas nossas famílias, as nossas vidas se tornam diferentes. Nós passamos a ter uma mente, um coração e um destino transformado. Nós temos um coração transformado, nós temos uma mente transformada, portanto, nós também temos um destino transformado. Quão precioso é para nós sabermos, irmãos e irmãs, entendermos a preciosidade de ser uma pessoa transformada e também revestida pelo poder de Deus. Como é bom saber, mas nós precisamos lembrar de algumas coisas, porque, como um certo autor disse, enquanto algo não for amargo, e ele diz respeito ao pecado, ele diz assim, enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce. Enquanto nós não percebermos o outro lado, nós não conseguimos valorizar aquilo que nós temos. E o que nós precisamos pensar inicialmente, irmãos, para chegar à ideia de transformação. Nós somos pessoas transformadas e revestidas. Então nós começamos com Deus, tudo começa com Deus. Então vamos lembrar inicialmente que todos nós fomos formados por Deus. O Salmo 139, o verso 14, o salmista diz assim, Salmo 139, verso 14, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. E ele diz, maravilhosas são as tuas obras, minha alma o sabe muito bem. Eu e você fomos formados por Deus. Mas desde que nós entramos nesse mundo, nós passamos a receber muitas informações. E essas informações é um conhecimento, irmãos, que se torna e se forma no nosso interior. Aquilo que nós vamos recebendo, nós fomos formados por Deus, mas a partir do momento que nós nascemos e vamos crescendo, vamos recebendo informações e esse conhecimento vai se formando dentro de nós. A questão é que quem nos informa é o mundo que está ao nosso redor. Como eu acabei de dizer agora, quem vai informar crianças de 4, 5 anos sobre como é uma família? É o mundo, com seus valores. E o mundo, irmãos, é um sistema de valores e padrões. O mundo significa um sistema de valores, padrões e pensamentos que desconhece Deus, porque não crê na sua existência, ainda que eu acho que é algo, como usarei a palavra, para mim é muito estranho alguém se dizer ateu, porque até para ser ateu, Deus precisa existir. Os irmãos concordam? Porque se Deus não existir, ninguém pode ser ateu. Né? Porque o A é uma negativa, e para você negar, precisa existir a outra parte, o contraponto. Então, até para ser ateu, Deus precisa existir. Ainda que ele não creia em Deus, mas Deus existe. Então este mundo, esses valores, esse sistema desconhece Deus. Às vezes não desconhece, mas não reconhece a autoridade de Deus e do seu reino, ou simplesmente se opõe a Deus. Qual é o grande problema para nós, irmãos? É que quando esse sistema de valores e padrões são acolhidos em nosso interior, e perceba a diferença agora, Deus pediu, ordenou que nós acolhêssemos a palavra de Cristo. Se nós não acolhemos a palavra de Cristo, nós estamos acolhendo no nosso interior
um sistema de valores, padrões e pensamentos que pertencem a um mundo que desconhece, não reconhece ou se opõe a Deus. E o que acontece quando esses valores são acolhidos no nosso interior? Nós que fomos formados e informados, muitas vezes terminamos nos conformando a esses padrões. E isso faz com que nós acabamos permitindo que a visão e o estilo do mundo conduzam a nossa vida. Esse estilo determina uma forma e nós vamos querer nos encaixar no mundo. Por fim, ele nos controla. Irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a partir do verso 4, que isso forma fortalezas nas nossas mentes que precisam ser destruídas. Eu me impressiono hoje, com muitos adolescentes que estão na igreja, mas que acolheram valores que foram recebidos via escola. E esses valores se chocam frontalmente com a palavra de Deus. Mas eles não conseguem, às vezes, separar. Não há um discernimento para dizer, isso é contrário a Deus, é péssimo você ter dentro de você, mas já está lá colocado, solidificado. Mas a Bíblia diz que precisam ser destruídos de dentro do nosso interior. Sabe o que diz lá? 2 Coríntios 10, 4 e 5. O apóstolo Paulo vai dizer, as armas da nossa milícia, ou seja, as armas com as quais lutamos, não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas, irmãos? Fortalezas mentais. São muros, barreiras, muralhas que estão se formando dentro da mente dos próprios crentes e impedindo cada vez mais que a luz do Evangelho, da glória de Deus, brilhe sobre as suas vidas, influencie as suas vidas e o seu comportamento. Essas fortalezas se manifestam assim. Paulo vai dizer no verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão ou filosofias ou pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E para isso ele diz, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como é que se destrói essas fortalezas, irmãos? Que armas espirituais são essas? Uma família cheia da palavra. Se nós acolhemos a palavra de Deus, lembra? Ela vem tomando conta, é como uma fonte que vai enchendo até transbordar. Não haverá espaço para fortalezas. Mas desde que ela já foi colocada o seu fundamento dentro da mente das pessoas, o que é preciso fazer agora? Voltar a ouvir a voz de Deus. Porque essa destruição e a destruição dessas fortalezas e sistemas acontece através de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que o Salmo 29 começa a descrever e vai dizendo que é a voz do Senhor. E ele começa dizendo assim, ó, dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. É quando Deus é glorificado em nossas vidas, isso vai destruindo as fortalezas. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, quando nós reconhecemos quem é Deus, o seu poder e a autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, sobre o tumulto, sobre o barulho, não importa o quanto o mundo faz barulho, a voz do Senhor é mais poderosa e pode ser ouvida no meio de toda essa confusão que nós estamos dizendo e vivendo. A Bíblia diz, o Deus da glória troveja, porque o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra
os cedros do Líbano. É só um salmo para nos lembrar que aquilo que era considerado a madeira mais resistente, ela é quebrada só pela voz do Senhor, o som da voz do Senhor. Eu quero destacar 5 grandes fortalezas, irmãos, que podem estar dentro das nossas mentes nessa noite, dentro das nossas famílias, e nós não tenhamos percebido. A primeira fortaleza é o humanismo. É uma fortaleza porque o humanismo é aquilo que exalta a realização humana à parte de Deus. Eu tenho sempre ministrado, conversado com a igreja e dito, irmãos, cuidado, porque nós somos ministradores de pensamento positivo. E a gente não percebe que não é palavra, mas diz assim, irmãos, toda a força que você precisa está dentro de você. Isso é humanismo, é colocar o homem no centro da história, mas a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória pois a ele eternamente, amém. Deus precisa estar no centro e não o homem. O humanismo é uma grande fortaleza que tem se formado, irmãos. Uma outra fortaleza é o materialismo, que tem medido o valor das pessoas por aquilo que elas possuem. Isso é uma grande fortaleza, no sentido que vai entrando na mente da pessoa e a pessoa passa agora a pensar somente em ter, e ele esquece de ser. A terceira fortaleza que eu quero destacar é o hedonismo. Talvez o nome não seja muito comum, mas sabe o que hedonismo significa? Hedonismo, ele vai ensinar que aquilo que dá prazer, aquilo que te faz sentir bem, é a base para as suas decisões. Você começa a tomar decisões naquilo que te faz sentir bem. Você começa a tomar decisões baseado se você sente ou não prazer, alegria em fazer ou tomar determinadas, e fazer escolhas ou tomar decisões. Isso é hedonismo, irmãos. Uma quarta fortaleza é o misticismo. E eu digo, a igreja está acolhendo, e muito da igreja acolhe misticismo. E o que é esse misticismo evangélico? Esse misticismo evangélico é procurar experiências espirituais à parte de Jesus. Jesus é só chamado, convocado para vir pagar a fatura, para vir pagar a conta. As pessoas querem gastar tudo que tem ou não tem, querem acelerar suas vidas e depois quer que o Senhor Jesus venha para resolver todas as suas questões. Isto é misticismo. E por fim, o individualismo. O individualismo é aquele que vai exaltar a independência, a realização individual, não importa o que custe aos outros. Por isso é interessante até a canção que foi cantada aqui nessa noite, que chama a atenção e vai na contramão desse sistema, porque diz, você não vai conseguir sozinho, mas sim na união. O Salmo 133 diz que Deus derrama a sua bênção onde? No Monte Sião, na barba de Arão? Não, Ele derrama a sua bênção na união, quando os irmãos estão em união. É isso que combate o individualismo, é a própria palavra de Deus, a autoridade de Deus, o reconhecimento da presença e de quem Deus é. Mas quando se acolhe isso na vida, irmãos, quando se acolhe isso, nós que fomos formados, somos informados. Se nós nos conformamos, nós terminaremos deformados. Nós perdemos a forma. Nós perdemos a forma e tomamos a forma que o mundo exige para cada situação vivida. Nós terminamos nos adaptando ao mundo. Nós descobrimos uma maneira de não causar nenhum tipo de embaraço para o mundo, então nós nos adaptamos. Isso é deformação. O que isso vai causando, mesmo na família, famílias que deveriam estar a serviço do reino, causa que nós terminamos não gostando daquilo que nós somos.
daquilo que nós estamos vendo. Então, porque nós não acolhemos a palavra de Deus, nós procuramos mudar aquilo que nós julgamos que está errado nas nossas famílias e vidas, segundo a nossa força, segundo a nossa vontade. E no máximo, o máximo que nós conseguiremos com isso é nos tornarmos pessoas reformadas, formadas, informadas, formadas, informadas, conformadas, deformadas e reformadas. Quando na verdade nós precisamos de uma mudança e uma mudança interior. Precisamos ser transformados, ir além dessa forma e dessa forma que o mundo oferece, passar por uma mudança de forma. Como isso pode acontecer com as nossas famílias, irmãos e irmãs? De duas maneiras. Pessoas transformadas são pessoas revestidas. De quê? Efésios 4:24, Paulo nos ensina que e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós não buscamos os hábitos e os modelos do velho homem. Nós agora estamos revestidos do novo homem. E como é que esse novo homem chegou até nós? Da outra maneira, nós precisamos também da renovação da mente. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo Romanos 12:2, ele diz: e não vos conformeis com é junto, tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar significa tornar a mente nova e diferente. Porque assim, irmãos, nós assumiremos uma forma que reflete a glória do Senhor Jesus, a glória do seu reino. E isso nos faz e nos fará sermos as pessoas que Deus quer que sejamos. Mas para ser, 2 Coríntios nos ensina que para ser, primeiro é preciso estar. Se você não estiver, você não pode ser. Estar onde? Em quem? 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, para ser, primeiro precisa estar. Por isso, irmãos, vivam, amem, sirvam e compartilhem sobre o Deus da palavra e sobre a palavra de Deus. Mas façam isso como pessoas transformadas pelo poder de Deus. E nós contamos que Deus vai nos abençoar, que sejamos famílias cheias da palavra do Senhor. De que maneira? Acolhendo os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo, e fazendo com que essa palavra habite permanentemente e abundantemente, ricamente em nossas vidas. Abrindo o seu coração, a sua mente, para acolher essa palavra e buscar intensamente viver através desta palavra. Então, assim, nós poderemos ser famílias a serviço do reino de Deus. A partir de amanhã, eu quero focar especificamente uma família bíblica. Uma família que está na palavra de Deus. Eu quero focar nessas próximas 3 mensagens, eu quero falar amanhã sobre a família de Marta. Então, com esse desejo no coração, e crendo que Deus tem muito para nos ensinar, apesar da nossa, muitas vezes, incapacidade, mas Deus é Deus, Ele vai além
de nós mesmos e das nossas dificuldades, o Senhor continue abençoando a sua vida e também a sua família, para que o Senhor possa fazer com que a glória dele resplandeça através da sua vida. Vamos orar?